Vamos lá. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Técio Lemes. Presente. Diogo Vitor Cardoso. Presente. Felipe Cofone. Presente. Geraldo Janeta Júnior. Presente. Juliano Tovo de Iraia. Presente. Graco Santos Malo Rui Saquete. Presente. Raquel Nero Bertoncini. Presente. Renato Domênico Pomílio. Presente. Rogério Tutili Domingues. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Rogério Tutili Domingues. Senhor presidente, vou pedir licença para eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Gostaria de fazer uma leitura do Salmo 121 a respeito do povo do Rio Grande do Sul, tá? Oração pela proteção do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele te guarda, não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá a guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é que tua sombra à tua direita. O sol não te oscilará de dia, e a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Seguindo o expediente dessa Casa de Leis, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 29ª Sessão Ordinária do 2º Biênio da 8ª Legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata audiovisual da 34ª Sessão Extraordinária do 2º Biênio da 8ª Legislatura. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 102/2024, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 026/2024. Ofício 102/2024, Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar incluso o projeto de lei número 026/2024, que emenda dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2025 e de outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que faça através da sessão ordinária a ser previamente designada. Como de conhecimento dos nomes edis, compete ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, encaminhar legislação pertinente. Especificamente, no município de Pedrinhas Paulista, a Lei Orgânica Municipal, o prazo para envio da LDO está estabelecido no inciso 2, parágrafo 6 do artigo 136, que seleciona como sendo 8 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, 30 de abril. É de se observar que o presente projeto de lei vem subdividido em 10 capítulos, onde traz prioridades e metas de administração pública municipal para o exercício financeiro 2025, ainda proporciona subsídios para a elaboração do orçamento anual, sempre respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições Federal, Estadual, na Lei Federal 4.320, na Lei Complementar número 101, na Portaria número 163 e também nas normas emanadas na Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Além disso, o presente projeto prevê o contingenciamento das despesas e limitação de empenhos, mecanismos essenciais a fim de proporcionar ao erário público municipal a maior qualidade e equilíbrio da receita e despesa. Por fim, também estabelecemos alguns limites para alteração da legislatura tributária, sobretudo no que tange a concessão de anistia, remissão dos outros
benefícios aos contribuintes, ocorre no tocante à alteração no plano plurianual. Enfim, trata-se da presente lei de peça orçamentária, fundamental para o equilíbrio de finanças municipais, que certamente pautará ações governamentais ao exercício de 2025, sem perder a vista, é evidente ao progresso do nosso município, o bem-estar da nossa população. Antes que foi exposto o projeto em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser de medida inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, prefeito municipal. A sua excelência, senhor Geraldo de Aneta Júnior, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 026/2024 e respectiva justificativa. Projeto de lei número 026/2024, de 30 de abril de 2024, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2025 e de outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Nos termos do artigo 165 da 2ª Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei número 4.320/64, e o Lei Orgânica do Município, essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município de Pedrinhas Paulista para o exercício 2025 e orienta a elaboração respectiva lei orçamentária anual que dispõe sobre alterações da legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e portarias de Secretaria de Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nessa lei alcançam todos os órgãos da administração direta. Artigo 2. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, entidades da administração direta, segundo a estrutura administrativa, orgânica e funcional vigente nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando os seguintes objetivos estratégicos. 1. Ações de educação básica e saúde pública. 2. Ações continuadas de migração das sequelas da pandemia de Covid-19. 3. Combater a pobreza e promover cidadania e inclusão social. 4. Melhoria da estrutura urbana. 5. Promover desenvolvimento do município, incentivo ao crescimento econômico e geração de emprego. 6. Assistência à criança e ao adolescente. 7. Reestruturação e reorganização de serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 3. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2025 serão ações especificadas no anexo das prioridades e metas, a quais terão os precedentes na colocação de recursos na lei orçamentária de 2025 e na execução, não ser constituindo, todavia, em limite de programação de despesas que deverão observar os seguintes objetivos. 1. O desenvolvimento urbano. 2. A reestruturação e o desenvolvimento administrativo. 3. O desenvolvimento social. 4. O desenvolvimento educacional. 5. O desenvolvimento cultural. 6. O desenvolvimento econômico. 7. Intensificação de ações de segurança pública com ênfase nas escolas públicas municipais. Artigo 4. Ficam trazendo parte da integrante lei os anexos e os demonstrativos de metas, planejamentos, riscos fiscais, estrutura de registros e unidades orçamentárias executoras de que se trata o artigo 4 da Lei Complementar número 101/00, as portarias número 470 e 471/04, e as suas posteriores alterações da Secretaria do Tesouro Nacional contendo. Anexo 1, planejamento orçamentário, fontes de financiamentos do programa de governo. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Tabela 12, programas, metas e ações, planejamento orçamentário. Anexo 6, planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento e programa governamental, prioridades e indicadores por programa. Demonstrativos. Demonstrativa de metas e riscos fiscais compreendendo. A. Demonstrativo 1, metas anuais. B. Demonstrativo 2, avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo 3, das metas fiscais atuais comparada com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. E. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos por alienação de ativos. F. Demonstrativo 6, avaliação de situação financeira e atual do RPPS.
G. Demonstrativo 7. Estimativa e compensação da renúncia da receita. H. Demonstrativo 8. Margem da expansão de despesa obrigatória de caráter continuado. I. Anexo de riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Inciso 1. São instrumentos de transparência do gestão fiscal ao que serão dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e acesso público, os planos orçamentários e lei diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. 2. Transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. Liberação ao plano de conhecimento e acompanhamento da sociedade em termos real de informações sobre execução orçamentária financeira em meios de eletrônicos de acesso público. 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenta ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo Municipal ao disposto no artigo. O município disponibilizará as informações de todos os contábeis, orçamentos e fiscais conforme periodicidade, conforme sistemas estabelecidos pelo órgão de contabilidade do município, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. 4. O município encaminhará ao Ministério da Fazenda, nos termos da periodicidades a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado, atualizando as dívidas públicas internas e externas, o que se trata, o inciso 4 do artigo 32. 5. A inobservância do dispositivo 3, 4 ensejará as penalidades previstas no artigo 51 da Lei Complementar 101/00. 6. Nos casos de envio conforme disposto no inciso 3 para todos os efeitos do município, cumpre o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. 7. Todos os poderes devem utilizar os sistemas únicos de execução orçamentária financeira, mantidos e gerenciados pelos poderes executivo, resguarda e autonomia. 8. Para fins que se referem ao inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, entes da federação e disponibilização de qualquer pessoa física ou jurídica ao acesso a informações referentes. 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento da sua realização, com a disponibilização mínima de dados referentes ao número de correspondente processo, ao bem fornecido ou que for prestado, a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório realizado. 2. Quanto à receita, o lançamento de recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente aos recursos extraordinários. Artigo 5. A lei orçamentária contará a reserva de contingência equivalente a mínimo % da receita corrente líquida a ser prevista em proposta orçamentária. O valor fixado de reserva de contingências terá o critério de utilização de atendimento de passivos contingentes a outros ricos eventos fiscais imprevistos que vierem a ocorrer no exercício 2025. No caso que ocorrer passivos contingentes até o encerramento do segundo quadrimestre do exercício 2025, o valor da reserva de contingências poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares. Da Lei Orçamentária de 2025. Artigo 6. O projeto de lei orçamentária anual, que compreenderá orçamento fiscal, será elaborado de forma consolidada em conformidade com as diretrizes fixadas nessa lei no artigo 165, 5, 6, 7 e 8 da Constituição Federal, a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei de Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, portarias interministeriais da Secretaria do Tesouro, STN e normas aplicáveis na contabilidade pública. Orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária detalhada por programa de função, subfunção, categoria econômica, grupos de despesa e modalidade de aplicação nos termos de portarias do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento Orçamentário e Gestão.
O prefeito municipal disciplinará o desdobramento suplementar da classificação de despesa relativa a subelementos da despesa conforme portaria número 448/2022 ou desmembramento da fonte de recursos conforme novas regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2025, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual, portanto ser necessário incluir programas elencados, desde que se demonstrada a fonte de recursos para sua aplicação. A proposta que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. 1. As obras de execução terão prioridade sobre projetos não podendo ser paralisados sem autorização legislativa. 2. A despesa com o pagamento da dívida pública, salários ou encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. 3. A previsão para operações do crédito contará com a proposta orçamentária somente quando já estiver autorizado pelo Legislativo através da lei específica. Artigo 9. Para efeitos do inciso 3 do artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, estende-se como despesa irrelevantes para obras e serviços de engenharia e para compras de serviços diversos os valores compreendidos no inciso 1, 2 do artigo 75 da Lei número 14.133/2021. Artigo 10. Entendimento ao disposto do artigo 4, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos do programa finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação e despesa. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio de custos dos programas. As despesas serão pagas de acordo com a fonte de recursos que foram efetivamente empenhadas, admitindo-se alterações de fonte através da anulação ou empenho da alocação em outras fontes, não sendo permitida a inversão. A avaliação dos resultados faz parte da apuração dos custos e das informações físicas referentes a metas estabelecidas na LDO quadrimestralmente. Para os efeitos desse artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço de atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 11. Em atendimento ao inciso 3 do artigo 8 da Lei Complementar 173/20, de 27 de maio de 2020, fica vetada o exercício de 2025 qualquer cláusula de retroatividade em leis que versem sobre impedidos e vedações do referido artigo. Artigo 12. Quando da execução de programas de competência do município poderá adotar estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal que seja firmado convênio, ajuste ou pelo qual ficam claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte e forma de prazo de prestação de contas. Artigo 13. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituídas, leis específicas ou leis determinadas pela Secretaria de Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto do artigo anterior. Artigo 14. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício 2025, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de modo para compatibilizar a realização de despesa ao efetivo ingresso das receitas municipais. Integrarão o programa financeiro e o cronograma de reembolso. 1. Transferências financeiras e conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. 2. Transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. 3. Eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores. 4. Saldo financeiro do exercício anterior. O cronograma de que se trata desse artigo dará prioridade aos programas de despesa obrigatórias de caráter continuado do município em relação às despesas, o caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.
As transferências financeiras do Poder Legislativo serão realizadas nos termos do artigo 140 e parágrafo único da LOA, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela emenda constitucional de 25 de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 15. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, até 30 dias após as publicações da Lei Orçamentária Executiva, estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Capítulo 4. De condicionamento, despesas e limitação de empenhos. Se verificando o encerramento do cada bimestre que a execução de despesa orçamentária empenhada e liquidada ultrapasse 99,50% da receita que efetivamente arrecadada no exercício, determinar a limitação de empenho e movimentação financeira e montantes necessários à preservação de resultados estabelecidos. Ao determinar a limitação do empenho, a movimentação financeira, o chefe do Poder Executivo adotará critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Não se admitirá a limitação de empenho, movimentação financeira e despesas vinculadas caso a frustração de arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Não serão objeto de limitação de empenho, movimentação financeira, despesas que constituam obrigações legais no município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida precatórias judiciais. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 17. A limitação do empenho e movimentação financeira, que trata o artigo anterior, poderá ser suspensa, no todo ou que em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 18. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 2025 e remeterá ao Executivo até 10 de agosto de 2024 para consolidação do orçamento geral do município. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 31 de julho de 2023, os estudos estimativos de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, respectivas memórias de cálculo, na forma prevista do artigo 12, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Administração e Finanças ajustará quanto necessário a proposta orçamentária da Câmara de Vereadores, tendo por base a participação percentual de despesa legislativa na receita corrente municipal verificada no exercício anterior. A participação percentual que trata o parágrafo anterior aplica-se ao montante da receita prevista na forma do artigo 18 no orçamento específico da Câmara Municipal. Os valores da receita e das despesas orçadas e preços de julho de 2024 serão corrigidos para o exercício futuro, devendo-se em conta a perspectiva inflacionária. Artigo 20. A expectativa de receita terá base em média aritmética da arrecadação municipal obtida nos 12 meses imediatamente anteriores aos meses em que se elabora a proposta anual. Os valores mensais utilizados no cálculo da receita média serão extraídos e balancetes financeiros mensais corrigidos por índice oficial de preço. Na estimativa da receita, considerar também o resultado financeiro das alterações na legislação tributária local, o incremento ou a diminuição na receita transferida de outros níveis de governo e outras interferências positivas ou negativas na arrecadação do município para o ano seguinte. Capítulo 5. Dos repasses à entidade do terceiro setor. Artigo 21. Os repasses dos recursos da entidade do terceiro setor, de que trata o artigo 4 e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar número 101/00, através de subvenções, auxílios, contribuições ou termo de fomento, somente serão concedidos em consonância à Lei Federal número 13.019/2014. O Poder Executivo deverá elaborar termo de chamamento e classificação para habitação
de entidades interessadas em receber os referidos recursos para o cumprimento de plano de trabalho previamente estabelecido. 2. Executam o disposto no parágrafo anterior convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas a serem lucrativos para os serviços de saúde pública nos termos do parágrafo 1 do artigo 199 da Constituição Federal. No caso da inviabilidade de competição, poderá haver a declaração de inelegibilidade do chamamento público na hipótese prevista no artigo 32 da Lei Federal número 13.019/2014, devidamente justificados e formalizados em autos próprios garantidos em transparência e publicidade. Capítulo 6. Da despesa com o pessoal. Artigo 22. O aumento de despesa com o pessoal em decorrência de qualquer das medidas relacionadas ao artigo 169.1 da Constituição Federal deverá ser realizado mediante a lei específica, desde que obedecidos os limites previstos no artigos 20, 22, parágrafo único, 71, todos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas das exigências previstas nos artigos 16 e 17, e referido diploma legal, fica autorizado o aumento de despesa com o pessoal para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empresas, funções, alteração de estrutura e carreiras, admissão de pessoal ou contratação de qualquer título. Os aumentos que se trata desse artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Lei específica para a hipótese prevista no inciso 1 e caput. Observância da legislação vigente, no caso do inciso 1 do caput. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 23. No exercício financeiro de 2025, poderá ser alterada a estrutura de cargos e salários de municipalidade, bem como a realização de concurso público e lotação de cargos. Parágrafo único. A lei que autorizar a criação e alteração dos cargos deverá conter obrigatoriamente demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro que trata o artigo 16 da Lei Federal número 101/00. Artigo 24. Na hipótese que se atingido o limite prudencial, trata do artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de hora extra somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública na execução de programas emergencial de saúde pública ou situação de extrema gravidade devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Artigo 25. A lei orçamentária contará com a ação com o montante necessário para atender as emendas impositivas e tem direito aos vereadores para satisfazer a necessidade de recursos para emendas impositivas, criada por emenda LOA 001 21 de 23 de março de 2021, que inseriu o artigo 135A na Lei Orgânica Municipal, equivalente a 1,20 da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Parágrafo único. As emendas impositivas se dispõem ao artigo 135 da Lei Orgânica Municipal deverão ser apresentadas pelos vereadores do projeto de lei orçamentária anual pelo valor total que será atribuído para apresentar onde o mínimo de 50% do valor que tem que ser destinado a ações e serviços da saúde pública. Artigo 26. Em casos fortuitos e devidamente justificados que culmine na execução parcial ou total de alguma emenda impositiva, os valores são aplicados deverão ser transferidos para a conta corrente bancária vinculada a esse fim, para a execução financeira no exercício seguinte. Parágrafo único. No caso recepcionado pelo CAPT, no Poder Executivo editará decreto demonstrando os atos motivados e não execução financeira das emendas, relacionando e transferindo e priorizando a sua execução ao exercício seguinte. Capítulo 8. Da abertura de créditos e suplementação.
Artigo 27. O Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias de que limitadas de 10% no total da despesa fixada, restringe-se dotações de pessoal em cargos da categoria 3.1.0.0.0, pessoal em cargos, dotações de outras despesas correntes da categoria 3.3.9.0.0.0. Os recursos para transferência, transposição ou remanejamento de dotações orçamentárias a serem feitas por decreto do Executivo no limite estabelecido pelo CAPT deverão ocorrer apenas dentro do órgão do Poder Executivo. A autorização contida desde o inciso estende-se ao presidente da Câmara, dentre o órgão do Poder Legislativo. Artigo 28. Observar as prioridades e metas que se referem ao artigo 3 desta lei, a lei orçamentária ou a de crédito adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada de houverem sido adequadamente atendidos todos que estiverem em andamento, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público, estiverem perfeitamente definidas as suas fontes de custeio. Os recursos alocados destinam-se em contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito com o objetivo de concluir etapas de uma lei municipal. Parágrafo único. Os projetos que representam a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental só poderão ser incluídos se atenderem ao dispositivo do inciso 1, 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000. Capítulo 9. Da alteração da legislação tributária. Artigo 29. O Poder Executivo poderá propor ao Legislativo projeto de lei sobre a concessão da anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de inserção em caráter geral e de geral alteração da alíquota ou modificação de base com cálculo que implique a redução discriminada de tributos, contribuições ou outros benefícios, que corresponde ao tratamento diferenciado, além de atender ao disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais ao cargo do município, que não afetará as metas do resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especificamente a educação, saúde e assistência social. Artigo 30. O Poder Executivo poderá encaminhar ainda à Câmara Municipal projetos de leis dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando a adequação aos custos efetivos dos serviços prestados ao exercício do poder e da política do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoando o sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 10. Das disposições gerais. Artigo 31. Fica o Poder Executivo autorizado a implementar e divulgar, por meio de políticas públicas municipais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, que visam ações e programas para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Artigo 32. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos quadros e anexos do Plano Plurianual PPA, decorrentes das atualizações constantes dessa lei e da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2025. Artigo 33. A realização das despesas deverá constitucionar os sistemas de controles institucionalizados que permitam assegurar o adequado domínio do controle geral e analítico da execução orçamentária e rápido atendimento às necessidades da população, com vistas a uma maior eficácia na administração orçamentária e financeira do município.
Artigo 34. O prefeito enviará até o dia 30 de setembro de 2024 projeto de lei de orçamento anual da Câmara Municipal que apreciará até a última sessão ordinária de 2024, devolvendo-se a seguir para a sanção. Parágrafo único. No caso de não ocorrer apreciação do projeto de lei do orçamento para o exercício 2025 no prazo definido pelo caput desse artigo, poderá o Poder Executivo executar 1/12 mensalmente das despesas previstas de custeio e resgate da dívida. Artigo 35. Essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2024. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Esclareço aos senhores que o projeto de lei número 026/2024 estará disponível para a população para análise e apresentação de emendas até o dia 2 de junho, sendo neste período realizada a audiência pública no dia 29 de maio, às 19 horas, no plenário desta Casa de Leis, ficando convocados todos os vereadores a comparecerem. E após o dia 2 de junho, o referido projeto fica automaticamente encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que terá até o dia 17 de junho para emitir o parecer e, caso necessário, a realização de emendas. Então, todos convocados aí para comparecer no dia 29 de maio, às 19 horas, para a realização da audiência pública. Seguindo as determinações regimentais, como já esgotou o tempo do início da sessão, será assegurado na próxima sessão aos inscritos o tempo de fala. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Décio Lemes. Passa a palavra. Diogo Vitor Cardoso. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Raquel, aos colaboradores da Câmara, assessoria jurídica que se faz presente aqui também, o público que nos acompanha pela Câmara Municipal, boa noite a todos. Queria só repassar os trabalhos que a gente acompanhou durante esse mês de maio aqui, a parte do esporte lá, que aconteceu o primeiro campeonato de pênalti das crianças lá da nossa categoria de base. No domingo também, no dia 21, teve o torneio de sinuca, foi realizado também o terceiro torneio de truco, Toshi-Uriu, e aconteceu também o tradicional torneio 1º de maio. São as atividades, eventos do nosso calendário municipal que reúne bastante participante, inclui bastante a população. Então, assim, a gente só deixa o total reconhecimento, agradecimento por estar mantendo nossas festividades. E não poderia deixar de agradecer ao Hugo também, junto dos professores que estiveram empenhados nessas atividades. E, em especial, também agradecer a uma grande parceira nossa, que está lá acompanhando desde o início até o final das atividades, que é a Paulinha, que é assessora de comunicação da Prefeitura. Ela que vem desempenhando um bom trabalho, levando sempre as informações através dos canais de comunicação da Prefeitura. E até tive com ela no torneio, né, de truco, foi até tarde, e ela esteve lá acompanhando todo o trabalho. Então, até brinquei com ela, não poderia deixar de falar dela. E também, em especial, também nosso assessor de comunicação aqui, o Ramon, vem desempenhando seu trabalho. Senhor presidente, era só isso. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Concedo a palavra para versar sobre o tema, para explicação pessoal, perdão, a vereadora Raquel Neuber Bertoncini. Com a palavra. A vereadora terá 10 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores. Boa noite, Ramon. Boa noite, Romano. Boa noite, Jéssica, Itamar. Sejam bem-vindos. Hoje eu venho aqui mais uma vez fazer uma reivindicação, não é em causa própria, mesmo sendo professora, estou reivindicando a toda a minha classe de professores, que sempre me cobram na escola, na rua, não só professoras, auxiliares, enfim, toda a classe do professorado. O que está acontecendo? Quando o nosso prefeito fez
o aumento salarial, ele não incurtiu no salário base, ele colocou como complemento salarial. Então, o que acontece? Eu venho mais aqui uma vez, vistos que nós temos alguns gastos que não são necessários, e ele poderia ter feito isso, isso é um gasto essencial, o salário do professor. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Hoje, meu salário base é 2.932. Aí, eu tenho um complemento salarial que chega até o salário base, que é 3.315. Então, é um valor, eu acredito que pequeno e essencial. Um professor na vida de qualquer pessoa é o quê para um cidadão? Quem fica sem ler e sem escrever? Ele não é essencial? Eu acredito que ele seja tudo, como a saúde também, não dizendo só o professor. Então, o que acontece? Eu estou aqui cobrando ele hoje para ver se ele pode incurtir dentro do salário base esse complemento salarial que ele fez, que nos atrapalha para a nossa aposentadoria, atrapalha um instante. É isso o real. Ele teria que incorporar esse complemento salarial, que não é a carga suplementar, à tarde é a carga suplementar, onde, outra coisa, lembrei, foi bem lembrado, a nossa hora-aula, ela sai R$ 22,10. Hoje, o professor de Zumba, como na outra sessão, o nosso nobre vereador Juliano lembrou, a hora-aula do professor de Zumba está saindo R$ 175. Aí fala que nós temos que ir super animadas dar aula, com um sorriso no rosto, animadíssimas. Hoje, essa inflação que nós estamos tendo, gente, é desanimador o salário do professor, esse valor. Então, eu entendo que foi dado lá atrás o reajuste de 44%, depois foi ainda no governo Bolsonaro, depois teve os 14% do ministro do nosso presidente Lula. Então, nós temos que sentar e rever e fazer uma reunião com os professores também. Elas me reivindicam sempre. Por quê? Como pode todo professorado, a Cícera, outra coisa, ele enterrou o plano de carreira. O plano de carreira serve para quê? Quem está há 40 anos como a professora Cícera, a hora-aula dela teria que ser diferente da minha, que estou há 15 anos, e da professora, vamos falar, da professora que entrou agora, da Franciele, que entrou há 2 anos. Esse plano de carreira vem para que tenha uma evolução salarial dentro do salário dos professores, senão haveria necessidade de ter o plano de carreira. Então, o que acontece? Hoje, nivelou todo o salário. Quem entra agora ganha R$ 22,10 e quem está há 40 anos como a professora Cícera ganha R$ 22,10. Se existe o plano de carreira, se não existisse o plano de carreira, tudo bem. Como existe o plano de carreira, é justo? É animador? Gente, aqui ainda é light, certo? Perante a CIS, perante os municípios maiores. Mas uma professora que pega um primeiro ano com 25, 30 alunos, que não é o nosso caso, a nossa sala maior aqui são 21 alunos. Só que mesmo assim, gente, hoje nós temos alunos autistas, hoje nós temos alunos TDAH, hoje nós temos vários alunos que nós temos que ter um cuidado dobrado. E não tem como um professor individual ter toda a cautela individual com todo o aluno. Nós lidamos no coletivo. Então, nós estamos precisando também, como o pessoal da enfermagem está precisando ter uma visão com mais carinho, o professorado também está precisando ter uma visão com mais carinho. O professor da robótica ele está ganhando R$ 7.000, não desmerecendo, todos nós merecemos ganhar um bom salário, sem dúvida. Ele ganha R$ 7.000 para vir uma vez na semana na escola.
7 mil, vamos fazer as contas? Quanto sai a hora-aula dele? Aí nós, R$ 22,10, você não paga um X-tudo. Você não bebe a coca. Agora, para que estudar? Para que eu vou ser professora? Todo mundo igual? Então eu estudo, eu tento melhorar, eu faço curso, eu faço tudo para ter evolução do meu salário. Eu vou ganhar o mesmo do que aquele professor que senta, que não estuda, que não evolui, que não faz nada? Então, como que é isso? Eu vou igualitar o salário de todo mundo? Não tem como. Agora, ganhando esse salário, quem consegue pagar um curso? Porque as mães, a maioria das professoras são mães, são donas de casa. Quem vai ter uma funcionária doméstica dentro de casa? Ela chega, o que ela tem que fazer? Ela tem que lavar louça, ela tem que lavar roupa, ela estende, ela recolhe, ela dobra, ela cuida da casa, ela cuida do filho, ela cuida de todo mundo. Ela prepara a aula, porque ela ganha pela hora livre. Ela tem o HE, o HPA, o H, de tudo quanto é jeito. Ela tem que ser o quê? A Mulher Maravilha. E as coisas não são assim, porque todo mundo é de carne, osso e sangue. Então, eu acredito que precisa rever isso. Eu sou mega cobrada pelas professoras e estou aqui para representar elas, porque eu passei na casa de todo mundo pedindo voto. E eu tive em recompensa a minha confiança. Entendeu? Que eu acredito que não tem dinheiro nenhum que pague isso. Porque uma professora que está lá há 40 anos querendo aposentar, a aposentadoria do professor era antes dos 50 anos. Aí foi para 53, agora está com 57. Eu acredito que todo mundo aqui saiba como é lidar com criança. É a mesma situação do pessoal da enfermagem. O médico não faz nada sozinho. Porque para ele atender, para ele pôr a mão na massa, para ele costurar, para ele dar injeção, ele não consegue. É a mesma coisa a questão das enfermeiras e das auxiliares de enfermagem. Eu entendo que seja difícil também estar no lugar de prefeito, mas eu acredito que nós precisamos rever tudo isso. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Felipe Cofone. Passo a palavra. Ao vereador Renato Domênico Pomilio. Passo a palavra. Ao vereador Juliano Tovo de Raimon. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Boa noite a todos, presidente Juninho, os vereadores, vereadora Raquel, população aqui presente. Um abraço muito especial à população que nos acompanha através das mídias digitais da Câmara Municipal, os colaboradores dessa Casa de Leis. Uma boa noite a todos. Iniciar aqui parabenizando todos os trabalhadores pelo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Agradecer principalmente os trabalhadores da nossa cidade, né, os que trabalham aqui, os que pegam ônibus e trabalham fora, os que voltam às vezes aos finais de semana para estar com a família. Então, parabenizar todos os trabalhadores pelo dia 1º de maio, que a gente possa, ao lado dos trabalhadores, reivindicar condições mais dignas de trabalho. Aproveitar também, desejar, em nome da minha mãe aqui, desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, dizer da importância, né, que nós temos que ter de valorizar as nossas mães. Acho que todos sabem a diferença que a mãe faz na vida de uma pessoa, né? Então, aqui deixar esse registro, né, em agradecimento a todas as mães e parabenizando pelo dia de ontem. Bom, gostaria de, em relação a algumas questões, né, para a gente tratar aqui também. Nós já cobramos aqui nessa tribuna algumas vezes, e não vai ser a última que nós vamos cobrar até que seja entregue, as bicicletas elétricas para os agentes comunitários de saúde, que já desde o ano passado foram adquiridas com recursos advindos das emendas impositivas dos vereadores aqui dessa Casa de Leis. Como eu já disse, as bicicletas já estão no almoxarifado municipal desde o final do ano passado e até agora não foram entregues para os agentes comunitários de saúde. Então, aproveitar aqui,
novamente para fazer essa cobrança ao Executivo Municipal, para que a gente possa colocar isso à disposição às nossas colaboradoras, né? Nós temos 2 equipamentos que foram arcados com recursos públicos e estão parados sem utilização, né? Então, solicitar aí que eles possam ser entregues às agentes comunitários de saúde para que possam, então, fazer a boa utilização desse equipamento. Na semana passada, estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete do deputado Mauro Bragato, e agradecer aqui ao deputado Mauro Bragato, ao chefe de gabinete Silvio, assessor da Guinha. O deputado está destinando mais 150 mil para a compra de uma ambulância para a saúde da nossa cidade. Então, aqui agradecer mais uma vez o deputado pelo apoio e parceria com a cidade de Pedrinhas Paulista. Queria dizer também, tem os últimos 2 requerimentos que nós passamos nessa Casa de Leis, na sessão do dia 8/4, encaminhado ao Executivo Municipal no dia 9/4. Até a presente data, nós não tivemos o retorno das respostas desses requerimentos. Dizer aqui, conforme a Lei Orgânica Municipal, o Executivo tem um prazo para enviar, que é de 15 dias. Esse prazo já se exauriu e as respostas aos requerimentos não foram atendidas ainda. Então, aqui aproveitar, né, nós sabemos que a equipe do Executivo acompanha aqui as sessões, aproveitar para solicitar mais uma vez que cumpra o prazo da legislação para o envio das respostas dos nossos requerimentos. Aqui não é requerimento do vereador, é requerimento aprovado pela Câmara Municipal, aprovado por todos os vereadores e que tem o objetivo de fiscalizar as ações do Executivo Municipal. Então, aqui, mais uma vez, cobrar o cumprimento desse prazo para que a gente possa ter resposta do que foi solicitado nos requerimentos. Dizer ainda uma outra questão que vem acontecendo, alguns veículos da nossa municipalidade estão andando sem adesivagem, então nós estamos protocolando aqui, deixar informado já para toda a população de Pedrinhas Paulista, estamos protocolando um projeto de lei para obrigar o adesivo do brasão do nosso município em todos os veículos da nossa cidade, exceto, claro, os veículos do chefe do Poder Executivo que já tem a placa com identificação 001, mas os demais veículos com a identificação, né? Nós precisamos da transparência também à utilização dos veículos públicos da nossa cidade. Já era uma questão que já era para estar sendo cumprida, né? Como não está sendo, a gente tem que aqui apresentar projeto de lei para passar para que então o Executivo possa rever essa situação. Aproveitar aqui que a professora Raquel trouxe o tema, solidarizar, né, com todas as professoras que estão nessa luta já há algum tempo e que vocês possam ter aí um respaldo do Executivo para que possa incorporar essa diferença aí do salário, do piso dos professores, possa incorporar o salário. E a mensagem final aqui parabenizar toda a população de Pedrinhas e do Brasil como um todo, né? Porque nós temos visto aí a tragédia que tem assolado o estado do Rio Grande do Sul. E a solidariedade das pessoas é muito bonito quando nós vemos a união de todas as pessoas, independente de qualquer diferença, somando esforços para que possam doar alimentos, roupas, água, né, material de higiene para as pessoas que estão afetadas. Então, aqui, parabenizar, estou vendo nas redes sociais muitas campanhas aí da nossa cidade também, parabenizar todas as pessoas que estão colaborando para essa iniciativa. O que eu tinha para o momento era só isso. Muito obrigado e boa noite. Concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Graco Sanches Malo Rui Saquete. Passo a palavra, senhor presidente. Ao vereador Rogério Tuchili Domingues. Com a palavra. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, 9 vereadores, 9 vereadora, funcionários dessa casa, assessoria de comunicação, Ramon, meu amigo, meu grande amigo também, doutor Itamar, doutora Jéssica, o sempre presente o Romano. Eu acho que vou ter que fazer uma moção para o Romano até o final do meu mandato, porque eu estou me despedindo dessa casa de lei aqui, então até o final do meu mandato vamos fazer uma moção para o Romano, de presente em todas as sessões ordinárias, de quando eu comecei aqui, até o Felipe ele pode falar, desde quando eu comecei, em 2017, o Romano está em todas as sessões. Então vou fazer uma moção para ele até o final, viu, Romano? Pode esperar, só não pode fugir quando a gente for marcar essa sessão de moção, né? Vai ser surpresa, vamos marcar uma surpresa aqui, no dia que ele chegar aqui vai ter uma moção de homenagem para ele.
A pessoa que mais veio nas sessões aí nos últimos 5 anos, acredito, ordinárias, hein? Senhor presidente, desculpa a brincadeira, tá? Eu quero estar parabenizando o pessoal do Executivo, tanto o senhor prefeito, a vice-prefeita, os colaboradores, sobre as festividades do dia 1º de maio. Eu só fiquei um pouco chateado porque a gente, igual eu comentei da última legislatura, a gente lutou muito para a gente conseguir voltar àquele evento tão importante em Pedrinhas, que era a moda de viola João da Toca, né? Então a gente teve esse evento aí, a gente lutou muito, né? Conseguimos esse evento, e nos últimos 4 anos esse evento não aconteceu. Eu acho que era um evento tão legal aí que acontecia no município, vinha várias duplas, era um momento bem bacana, né? Então eu fui questionado sobre isso aí, por que não estava mais na grade do dia do trabalhador, e eu não soube responder. Então eu falei que eu ia colocar para vocês aqui em plenário, e vou estar procurando o prefeito Fred, né? Por que não aconteceu nos últimos 4 anos aí esse evento do Festival de Moda Caipira João da Toca, né? Então achei que faltou isso aí, tá? Foi bem legal, bacana. Eu só tive presente um dia lá no futebol, um dia 1º, passei bem rapidamente lá, mas o pessoal falou foi bem legal, o truco, a parte de bocha, parabenizar a todos. Mas fica essa indicação aí, essa palavra de por que não aconteceu esse evento João da Toca nesses últimos 4 anos. Também quero colocar, senhor presidente, fui procurado essa semana também pelo Orlando Romano, fui procurado pelo pastor Givaldo, da igreja lá conservadora, sobre uma indicação de uma lombada naquela rua ali. É uma rua que tem um movimento bem grande, é a rua Maracaí, e ela tem uma extensão bem grande, né? Então parece que ali está tendo até situações de rachas de carro, moto. Então fui procurado de colocar uma lombada ali entre a igreja ali conservadora, entre a casa do Orlando Romano, né? Até o Orlando comentou que tem o nosso amigo lá que cata latinha, o Neneco, que esse dia quase que ele foi atropelado lá na rua, que passou um carro correndo. Então fazer essa indicação para o prefeito, eu vejo que essa indicação é uma coisa pequena para o município, né, de colocar essa lombada lá, que seria bem de valia ali, viu? Porque tá bem perigoso aquela avenida. Então vou colocar isso aqui, vou cobrar ele porque vieram me cobrar essa semana, tá bom? Por enquanto é isso, senhor presidente, muito obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Boa noite a todos, nobres colegas, vereadora Raquel, público que nos acompanha aqui presencialmente através das nossas mídias digitais. Também quero cumprimentar os funcionários dessa Casa de Leis, em especial nossa nova assessora jurídica, minha colega de infância, Jéssica Ambrosio. Um prazer recebê-la aqui hoje. E também cumprimentar o Dr. Itamar pela presença e dizer que essa Casa de Leis está sempre aberta à participação de toda a população. Para começar, gostaria de dizer que na última semana estive em um evento em Tupã com o deputado federal Fausto Pinato, um deputado que tem sido parceiro e tem ajudado muito Pedrinhas Paulista, e através do seu assessor João Paulo, destinou R$100 mil para a nossa saúde no final de dezembro, e agora, nessa última semana, foi indicado mais R$100 mil para a nossa saúde, cumprindo, né, uma promessa, uma solicitação minha e do vereador Diogo, de um valor de R$200 mil para a saúde. Então, agradecer, né, o deputado pelo carinho e por toda a ajuda que tem dado a nossa querida Pedrinhas Paulista. Sem dúvidas, esse valor de R$200 mil fará muita diferença na saúde da nossa população. Quero também dizer aqui que na última sexta-feira estive na Alesp, tive uma reunião com o deputado estadual Tenente Coimbra, e na oportunidade fiz a solicitação de R$150 mil de recursos para a nossa saúde. Então, a gente tem que sempre buscar recursos para a nossa cidade. Eu vejo que hoje, muito do que acontece na nossa cidade é fruto desses recursos que a gente vai, busca e traz. Porque
eu vejo que em outros tempos o vereador não saía do município e o vereador não trazia recursos. E hoje nós temos aqui uma Casa de Leis que todos os vereadores aqui já trouxeram algum recurso para a nossa cidade. E isso é motivo de orgulho para mim, né, e para toda essa Casa de Leis. Quero dizer aqui também, em relação à situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul, né, que é a questão da solidariedade das pessoas. É uma situação que tem chocado muito, né, acho que todo mundo tem refletido sobre o assunto, e eu queria propor aqui, aproveitar que todos os vereadores estão aqui, uma moção de congratulação e aplausos para o Grêmio Estudantil Vozes em Harmonia, por ter encabeçado, por ter realizado coleta de doações, encaminhado roupas. Eles fizeram já um envio e vão fazer outro, né? Hoje era o último dia que eles estavam captando recursos. Para a Kelly e para a Natália Goiofato, que também recolheram doações e também encaminharam através da transportadora que, se eu não me engano, a Kelly trabalha, e para o nosso CRAS de Pedrinhas Paulista. Hoje, enquanto chegava aqui na sessão, né, a nossa vice-prefeita estava ali fora, Ana Cláudia, e ela me convidou para ver como que as pessoas ajudaram, né, as doações que eles receberam, tanto de roupa, de água, né, de alimentos. Então, eu vou deixar protocolado aqui, em nome de todos os vereadores, essas 3 moções, para que a gente possa reconhecer... Oi? O Jardim também participou. E, assim, qualquer vereador que souber de alguma instituição, alguma pessoa do município que participou dessa ação de solidariedade, de arrecadar alimentos, né, trazer para nós, para que a gente consiga reconhecer esse gesto de solidariedade. Dizer aqui também da importância da audiência pública, que vocês foram convocados hoje para o dia 19 de maio. Né, então, a gente vai elaborar aí, né, algumas emendas, algumas sugestões. E hoje nós tivemos a visita aqui do auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o senhor Ernesto. Ele esteve aqui hoje nessa Casa de Leis, essa semana estará no nosso município promovendo uma fiscalização. E uma das coisas que ele apontou é a participação popular, né, nessas audiências. Então, eu quero convidar aqui, praticamente intimar, que cada vereador esteja presente e traga aí pelo menos 5 pessoas da nossa sociedade para que estejam presentes aqui, que participem e que façam emendas, que mostrem os problemas aí do seu bairro, problemas aí... Perdão? Sim, o Ramon vai fazer a arte, né, Ramon? E vai colocar no nosso site. Isso, perdão, é 29 de maio. É uma quarta-feira, às 19 horas, né, foi lida a convocação, o Ramon vai fazer depois a divulgação, vai para o nosso Facebook, vai para o nosso Instagram e vai para o jornal local. Mas deixar aqui, né, a importância que é, né, esse momento, né, dessa elaboração desse projeto de lei e tentar trazer a população para participar, para opinar, para fazer sugestões e emendas. Também quero parabenizar aqui todo o pessoal do esporte pelos eventos do dia 1º de maio, parabenizar também todos os trabalhadores, né, do nosso município que levam aí a qualidade dos serviços da nossa cidade, e dizer, né, que foi assim, para o nosso esporte foi muito bom, porque tivemos muitos eventos, né, o nosso esporte estava precisando mesmo de uma movimentação. Parabenizar também todas as mães pelo Dia das Mães, uma data importante, né, mãe quem ama, quem cuida, e todo mundo aqui tem uma mãe, né, para assim, se orgulhar, para ter, né, um sentimento bom. Também queria aqui, para encerrar minha fala, parabenizar a professora Raquel pelo seu posicionamento aqui hoje, um posicionamento importante em defesa dos nossos professores, e dizer que tem todo o meu apoio, que todos os professores contem com o apoio dessa Casa de Leis para a gente cobrar e solicitar aí melhorias para toda a classe dos professores. Meu boa noite a todos e uma boa semana. Ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.